Bom, pessoal, então a gente vai voltar agora ao conteúdo, tá? Nos últimos vídeos eu respondi algumas dúvidas aí que vocês mandaram sobre alguns exercícios das listas, tá? Então a gente vai continuar o conteúdo, certo? No último vídeo eu parei nessa definição aqui, ó, na definição de subgrupo normal, tá? Porque, como eu tinha comentado antes, essencialmente essa definição ela vai ser importante porque ela é importante para o desenvolvimento da teoria e principalmente para a parte de homomorfismo de grupo, tá? Porque aí a gente vai poder... Aliás, desculpa. E principalmente para a parte de grupo quociente, tá? Claro que vai ter uma importância no homomorfismo, mas a principal, a priori, é essa para a gente conseguir definir grupo quociente, tá? Então é assim, ó, eu parei nessa definição. Então quando é que um grupo, só para relembrar, né? Dado um grupo G, quando é que um subgrupo de G ele é dito normal ou invariante? É quando a gente tem que HG, H elevado a G, está contido em H para todo G em G. Lembrando que os elementos desse camarada aqui, né? São a imagem dessa função, que é simplesmente o quê? São todos, isso aqui, né? Esse conjunto é o quê? É todos os elementos de H. Você pega esse elemento e multiplica a esquerda por G a menos 1 e a direita por G. São os conjugados de G em H. Tá? Então, uma coisa que se observa, que eu vou deixar aqui como exercício para vocês, que vocês tentem fazer, qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar depois, tá? É que, para a gente verificar que quer dizer, a definição mostra que a gente só precisa verificar isso aqui, né, para que ele seja normal, mas a coisa interessante é que se a gente tiver que isso aqui é verdade, né, para todo G, isso implica que o HG é igual ao H. Tá? Então, bom, como isso aqui está dizendo que isso implica na igualdade, é porque está dizendo que sempre, né, independente disso aqui acontecer ou não, sempre a gente vai ter que o H está contido em H elevado a G para todo G. Então é mostrar essa outra inclusão, tá bom? Mas ela sempre é verdadeira. Então, na verdade, quando um subgrupo H ele é normal em G, ele é igual... Né? Isso quer dizer, na verdade, quando esse H é normal, quer dizer que H elevado a G é igual a H para todo G em G, tá bom? Aí um exemplo, né, para a gente ver como é que isso funciona, que o livro traz, ele diz, por exemplo, seja G o grupo das retas do plano com coeficientes angulares não nulos, que a gente falou anteriormente, tá? Ou seja, são todas as funções do tipo AX mais B, funções de R em R, né? Do tipo AX mais B, onde o A é diferente de zero, e a operação lá era a operação de composição que a gente utilizou, tá? E H é o subgrupo de G das retas com coeficiente angular igual a 1. Ou seja, dentre essas funções do tipo AX mais B, são as funções do tipo X mais B, tá? Aí ele diz que H é um subgrupo normal de G, tá? Então, de fato, o que é que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um elemento de G, que é esse camarada aqui, ó, certo? E com A diferente de zero. Vou considerar um elemento do subgrupo H que é dado dessa forma e vou calcular isso aqui, ó. Para ele ser normal em G, essa composição aqui, que eu estou colocando aqui o pontinho porque é a operação, que no caso é composição, tá? Essa composição ela tem que dar um elemento de H, que aqui ele já diz que vai dar, né? Que vai dar X mais C sobre A. Aí eu fiz a conta aqui rapidinho para a gente ver, tá? Então, ó, se a gente calcular isso aqui, né? Isso aqui, na verdade essa minha nota, aqui eu escrevi de forma errada, mas para não ficar borrado eu deixei assim mesmo, tá? Isso aqui vai ser G menos 1 aplicado em H aplicado em G de X, né? Por definição, tá? Porque que a gente associa, né? A gente olha para a composição desses dois com esse. Certo? Então, na verdade, o correto aqui seria G menos 1 bola H de G de X. Mas, no final, vai dar isso, né? Essa composição vai dar isso aqui. Vai dar G a menos 1 aplicado em H aplicado em G. Aí, quem é G? Eu coloco G no lugar do X, né? Porque eu estou aplicando, no lugar do argumento aqui da H, eu coloco quem é G de X, que é isso, tá? Então, a minha H, ela leva o valor que tiver aqui, né? Como sendo esse valor mais C. Então vai ficar G menos 1 de AX mais B mais C, tá? Aí o que é que a G a menos 1 faz? Bom, a G a menos 1, pessoal, é só calcular a inversa desse camarada aqui, ó.
Aí a inversa aqui a gente calcula facilmente como? Você escreve g de x igual a x mais b, você escreve no lugar de g de x e y, fica y igual a x mais b. Aí para achar a inversa, você isola o x em função do y, né? Você vai, no caso aí, y igual a x mais b, a gente passa o b para o outro lado, fica a x igual a y menos b, e divide por a, que a gente vai ter que o x é quem? Y menos b sobre a, tá? Então, ou seja, a g menos 1, o que é que ela faz? Ela pega o que tiver aqui, leva nesse camarada, menos b sobre a. Quando a gente olhar nesse parênteses aqui, ó, e a gente olhar nessa soma, esse b vai cancelar com esse, né? Aí vai ficar ax menos b sobre a. Quebrando essa soma, fica x sobre a, que é x, e fica c sobre a, que é c sobre a. E isso pertence a h, porque aí a gente mostrou que essa composição aqui, ó, para um elemento h qualquer de h, para qualquer g de g, a composição, essa composição aqui, ela dá um elemento de h. Então, né, para todo g. Então ela é normal, tá? Ela é normal em g, esse h, tá bom? Bom, aí a gente vai, usualmente, a gente vai denotar, quando o subgrupo H ele for normal em G, a gente vai denotar dessa maneira aqui, tá? Então a gente coloca aquele símbolo lá de subgrupo, só que em vez de a gente colocar o sinal de menor, a gente coloca esse, como se fosse um triângulozinho aí deitado, tá? Bom, aí tem dois, independente do grupo G, sempre tem dois exemplos de subgrupos deles que são normais, que é quem? O elemento neutro e o próprio G. Porque o elemento neutro, né, se a gente fizer G-1 é G, para todo G no grupo G, isso é o próprio E. Então vai ser sempre um elemento daqui. E o G, porque se eu pegar qualquer elemento de G e conjugar com outro qualquer, ou seja, se eu pegar um elemento daqui G1, pego um G2, aí faço G2 menos 1, G1, G2, isso é um elemento de G. Então, são subgrupos normais imediatos, tá? De um grupo G. E outro exemplo de grupo normal é se a gente tiver que... Aliás, desculpa, de subgrupo normal, é se a gente tiver G um grupo abeliano, tá? Então, nesse caso, qualquer subgrupo H de G, ele é normal em G. Porque como ele é abeliano, quando a gente, para qualquer elemento G de G, a gente fizer essa conta aqui, ó, isso aqui dá o próprio H, né? Porque a gente pode comutar, então você troca a posição do H com G aqui e vai dar o próprio H. Então, no caso que ele é abeliano, é o caso mais evidente de que H elevado a G é o próprio H para todo G, tá? Então, e na verdade, no caso dele ser abeliano, a gente tem que todo subgrupo, né? Porque isso aqui acontece para todo H, todo subgrupo é normal, tá bom? Aí, nos casos em que ocorrer de a gente ter num grupo G só como os únicos subgrupos normais forem justamente o G e o E, aí nós vamos dizer nesse caso que esse grupo G ele é simples, tá? E aí ele caracteriza que ele diz que os únicos grupos simples abelianos são cíclicos de ordem prima, tá? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que você tem todo grupo que é simples, quer dizer que ele só tem como subgrupos normais o E e ele mesmo. Então ele está dizendo que se você pegar um grupo abeliano, né, a gente mostrou aqui que um grupo abeliano é um grupo em que todo subgrupo dele é normal. Então no caso de um grupo abeliano que é simples, ou seja, é um grupo que todo subgrupo é normal, mas você só tem como subgrupos normais quem? O E e o G, tá? Aí ele está dizendo que vão ser quem? Os cíclicos de ordem prima, tá? Bom, aí como é que a gente prova isso? Eu provei aqui, certo? Então é o seguinte, você tem... Aí claro, eu vou supor que o G ele é diferente do elemento neutro, porque se ele for elemento neutro, esse é o caso em que a gente não pode enquadrar na situação, porque nesse caso a ordem de G é 1 e 1 não é primo, tá? Então a gente vai supor que G ele é diferente de E. Então ele é um grupo abeliano simples, por hipótese, tá? Então isso significa... Aí qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia é a seguinte, ó. Vai existir então... a gente mostrar que tem um subgrupo, né? Considerar um subgrupo qualquer. Como a gente tem qualquer subgrupo de G, ele é normal, a gente tem que ele ou é o G.
Só que a gente vai pegar um subgrupo específico aí que vai permitir justamente a gente mostrar que esse camarada vai ter que ser, que o G vai ser cíclico, tá? Então o que é que eu vou fazer? Já que eu estou considerando um G diferente do elemento neutro, eu vou tomar existe um elemento G diferente de E em G. E aí eu vou considerar H como sendo subgrupo gerado por G, ou seja, são as potências inteiras de G, tá? A gente sabe que esse H aqui em particular, né, pelo fato do G ser simples, do G ser abeliano, desculpa, esse H ele é normal, tá? Ele é normal, aqui na verdade eu botei qualquer que seja o subgrupo H, então em particular esse camarada aqui ele é normal, tá? E obviamente quando eu faço o subgrupo gerado por G, ele é diferente do elemento neutro, por quê? Porque ele já vai ter o elemento neutro, que vai ser o G elevado a 0, e vai ter o próprio G, que é o G elevado a 1. Então ele tem pelo menos dois elementos, tá? Aí, como a gente tem que G é simples, certo? A gente tem que G é simples, então esse camarada aqui, como ele não é o subgrupo formado pelo elemento neutro e ele é normal, então ele só vai ter uma possibilidade para ele, que é ele ser o próprio G, por conta disso aqui, ó, né? Porque o G é simples. Então todo subgrupo normal, que no caso eu peguei esse H aqui, ele é ou o E ou o G. Como esse camarada já não pode ser o E, ele tem que ser o próprio G, tá? Então com isso a gente mostrou que o G ele pode ser gerado por todos os elementos G podem ser gerados por esse camarada aqui. Portanto, ele é o que? Cíclico, tá? Ah, mas cíclico e a ordem? Porque a gente provou mais atrás um resultado que dizia que se todo subgrupo um grupo que tem ordem prima, ele é cíclico, mas a recíproca nem sempre é verdadeira, tá? Só que nesse caso, a ordem de G ela vai ter que ser prima. Por quê? Porque se ela não fosse prima, ela seria um número N que é composto. Então, vai existir um subgrupo, algum subgrupo aí H1 contido propriamente em G com H1 normal. Aí suferiria o fato de esse camarada ser simples, tá? Então não pode por conta disso, beleza? Então aí com isso fica provado. Beleza, então vamos voltar aqui. Aí aqui fala do grupo dos quaternos, que eu até defini numa lista de exercício, tá? Ele fala que o grupo Q8 dos quaternos, de ordem 8, é um exemplo de um grupo não abeliano, onde qualquer um de seus subgrupos é normal. A gente pode fazer essa conta, tá? Só que ela dá um pouco de trabalho, é mais... trabalho braçal, né? Não é complicado não, mas eu vou colocar até isso numa lista de exercícios para vocês tentarem fazer, beleza? Bom, aí agora a gente vai provar, antes da gente passar para a definição do subgrupo, de grupo quociente, melhor dizendo, a gente vai provar primeiro umas propriedades que são decorrentes dessa definição aí de subgrupo normal, tá? Então é o seguinte, ó, eu tenho G1 grupo. Aí a gente tem uma série de coisas aqui que a gente vai provar a partir dessa ideia de subgrupo normal. Primeiro, do item A, é que N vai ser normal, um subgrupo N ele é normal em G, se somente se NG é igual a GN. Lembrem, NG a gente já tinha trabalhado com isso, são as classes laterais à esquerda de N, né? E, aliás, à direita, desculpa, né? Que a gente se refere a esse camarada. E aqui, nesse caso aqui, a gente também pode definir, né? Ele até diz aqui, onde esse camarada é o quê? São os elementos da forma Gn, onde o N pertence a N. Isso aqui é uma classe lateral, que seria as classes laterais à esquerda de N em G, tá? Item B. Se você tiver que N1 e N2 são normais em G, então a interseção deles também é normal, tá? A gente sabe que a interseção é subgrupo, que aqui está dizendo que a interseção de subgrupos normais é um subgrupo normal, tá? Item C. Se eu tomar H um subgrupo de G e N um subgrupo normal, então a gente tem que esse conjunto aqui, o conjunto HN, que é formado pelos elementos do tipo H operado com N, onde o H está em H e o N está em N, isso é um subgrupo de G, certo? Na demonstração a gente vai ver que essa condição aqui, ó, ela é essencial, certo? Que pelo menos um desses camaradas seja normal, porque se os dois não forem normais, a gente não pode garantir em geral que isso aqui é um subgrupo, a menos que ele tenha uma outra característica, tá? Que eu vou também colocar como exercício isso mais na frente. Item D.
Se N1 e N2 são normais em G, o produto deles, que chama isso aqui de subgrupo produto, tá? O produto deles também é um subgrupo normal, tá? E o item E diz que se eu tenho H um subgrupo de G e N normal, eu tenho que a interseção desses dois camaradas é normal em H. Então, quer dizer, essa hipótese do item C, além dela nos fornecer isso aqui, ela também diz que se eu olhar para a interseção desses dois subgrupos, que vai ser um subgrupo de G, né? Isso aqui vai ser, se um deles for normal, essa interseção vai ser normal em H, tá? Aí a gente vai então provar, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para que de costume ele não fique um vídeo muito longo. E aí no próximo eu faço a demonstração desse resultado, beleza?